A primeira vez que disse, "Não me toques assim", ninguém imaginou o que aconteceria depois. Ela, a filha de um homem poderoso, acabou se entregando ao escravo que o próprio pai jurou destruir. O que parecia um castigo transformou-se em uma paixão proibida que desencadeou ódio, traição e um amor impossível de silenciar. Conte-nos de onde você nos ouve e prepare-se, porque esta história estremeceu a todos. 1725. A jornada ardia sob um sol implacável em San Miguel do Vale, uma região esquecida entre desertos e montanhas, onde os fazendeiros viviam em abundância, enquanto seus escravos mal sobreviviam. Ao meio-dia, diante da maior fazenda do lugar, erguia-se a figura imponente de Dom Ramiro Villaseñor, um homem de barba grisalha e olhar duro como o aço. Ninguém o desafiava. Sua palavra era lei, e sua fúria, sentença. Ao seu lado estava sua filha, Catalina Villaseñor, de 18 anos. Catalina não era como as outras moças de sua idade. Carregava a rebeldia tatuada na forma como se colocava diante do pai, embora por dentro ardesse um medo constante de não ser suficiente. Seus olhos grandes e escuros estavam cheios de perguntas que ninguém respondia. Era frágil, mas possuía um fogo que, cedo ou tarde, alguém acabaria vendo. Naquele dia, os trabalhadores haviam sido reunidos para presenciar a humilhação que Dom Ramiro reservava para sua filha. Diante de todos, ele a segurou pelo braço com brusquidão e a sacudiu, como se quisesse apagar dela qualquer traço de dignidade. Catalina, com a respiração entrecortada, soltou um grito que cortou o ar. "Não me toques assim!" Um silêncio gelado se estendeu entre os presentes. Os escravos abaixaram a cabeça com medo de olhar. Todos, exceto um. Na última fila estava Mateu, um jovem escravo de 22 anos, alto, de pele cobreada e cicatrizes nos braços que falavam de castigos passados. Seu olhar era intenso, mas não desafiador. Aprendera a sobreviver observando, calando, suportando. E, no entanto, ao ouvir a voz quebrada de Catalina, ergueu os olhos. Não desviou o olhar. Foi um instante breve, mas nesse cruzar de olhares acendeu-se algo que nenhum dos dois soube como apagar depois. Catalina sentiu uma mistura de vergonha e alívio. Alguém havia visto sua dor, alguém a havia sustentado sem palavras. E Mateu, em silêncio, soube que aquele simples "não me toques assim" não havia sido um capricho de menina, mas um grito de socorro. Naquela noite, Catalina se trancou em seu quarto, com o coração batendo como se quisesse romper-lhe o peito. Não conseguia parar de pensar naqueles olhos, naquela calma que parecia dizer-lhe que ainda existia um lugar onde podia ser vista, não julgada. Enquanto isso, na cabana onde dormia sobre palha, Mateu repassava cada segundo do dia. Sabia que aquele vínculo, recém-nascido no silêncio, era perigoso. Não havia nada mais proibido do que olhar para a filha do Senhor. E menos ainda, desejar salvá-la. O destino já havia escrito o início de uma história que uniria suas vidas em segredo, contra a vontade do homem que juraria destruí-los. Ao amanhecer, Catalina descobriria que seu pai havia decidido castigá-la da forma mais cruel, obrigando-a a conviver com aquele escravo a quem havia olhado. O que parecia humilhação transformar-se-ia no início de algo que mudaria sua vida para sempre. O amanhecer daquele dia chegou com um ar estranho em San Miguel do Vale. O céu, tingido de tons avermelhados, parecia pressagiar uma ferida aberta. Catalina acordou com o coração apertado, porque ouvira passos de madrugada, vozes de seu pai dando ordens, e pressentia que nada seria igual. Na sala de jantar da fazenda, Dom Ramiro estava de pé, rígido, com as mãos apoiadas sobre a mesa longa de madeira escura. Seus olhos se cravaram na filha com aquele brilho severo que lhe gelava o sangue. "Catalina", disse com voz grave, "você manchou meu nome diante de todos. Ontem ousou me desafiar, e isso eu não vou tolerar." Ela tentou sustentar o olhar, mas a dureza de seu pai era como uma corrente. Sua garganta se fechou, suas mãos se crisparam sobre o vestido. "A partir de hoje", continuou ele, "você deixará de viver como uma senhorita de fazenda. Quero que aprenda o que significa obedecer. Passará seus dias nos estábulos, trabalhando com os escravos,
comerá o mesmo que eles, dormirá sob o mesmo teto, e, acima de tudo, sua voz se tornou ainda mais cortante. Ficará sob a vigilância daquele rapaz insolente a quem você olhou ontem. O nome ressoou em seu interior como um trovão. Mateu. Catalina sentiu que o mundo desabava. Não era o trabalho que a assustava, nem a sujeira dos estábulos, mas a certeza de que seu pai havia feito aquilo de propósito. Havia visto a faísca em seus olhos, notado aquele breve intercâmbio, e agora o transformava em seu castigo. Naquela mesma tarde, com o sol abrasador golpeando sem piedade, Catalina foi levada aos estábulos. O cheiro de terra úmida, esterco e suor enchia o ar. Lá estava Mateu, com o torso nu, levantando fardos de feno com uma força que parecia inquebrantável. Sua pele brilhava pelo esforço, e suas mãos, endurecidas pelo trabalho, pareciam feitas para carregar o peso do mundo. Quando a viu entrar, seus olhos se encontraram novamente. Catalina sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, como se aquele cruzar de olhares revelasse um segredo que ambos guardavam sem nunca tê-lo dito. Aqui está sua mestra de obediência, disse um dos capatazes com sarcasmo, empurrando-a em direção a Mateu. Faça com que entenda como se trabalha de verdade. Mateu abaixou o olhar com respeito, consciente dos olhos que o vigiavam. Sabia que qualquer gesto poderia lhe custar a vida, mas em seu interior algo se agitava com violência. Não queria vê-la ali, não queria vê-la afundada naquele castigo cruel. Catalina, com as mãos trêmulas, tentou pegar um balde de água, mas o peso a venceu e o conteúdo se derramou sobre seus sapatos. As risadas dos outros trabalhadores encheram o ar. Ela sentiu o rosto arder de vergonha. Foi então que ouviu, num sussurro quase inaudível, a voz de Mateu perto dela. Não tente com força. Faça com calma. Veja. E lhe mostrou com as mãos como segurar o balde, como distribuir o peso. Catalina o observou com atenção, não pela tarefa, mas porque naquele instante percebeu algo que nunca havia sentido na fazenda: paciência, cuidado, humanidade. E seus olhos se encheram de lágrimas sem que pudesse evitar. Durante horas trabalharam juntos. Cada erro de Catalina era motivo de zombarias, mas Mateu sempre encontrava uma forma de ajudá-la, discretamente, com um gesto, uma palavra rápida, um silêncio cúmplice. A distância entre eles, marcada pelas normas cruéis de seu pai, começava a se encher de uma cumplicidade secreta. Ao cair da noite, Catalina estava exausta, com as mãos cheias de feridas e o vestido manchado. No entanto, dentro dela, algo a mantinha desperta, a certeza de que, ao lado daquele homem que seu pai desprezava, sentira pela primeira vez o que era ser vista, não como uma desonra, mas como alguém que merecia respeito. Mateu, enquanto apagava as lamparinas do estábulo, a olhou de relance e pensou: se eu a proteger, me condeno. Mas se não o fizer, me condeno do mesmo jeito. Naquela mesma noite, Catalina descobriria que seu pai não só buscava humilhá-la, mas havia traçado um plano ainda mais cruel para destruir qualquer vestígio de dignidade nela. E esse plano passava diretamente por Mateu. A noite havia se estendido sobre São Miguel do Vale como um manto espesso. O canto dos grilos se misturava ao murmúrio do vento que agitava os canaviais. Catalina, deitada sobre um catre de palha em um pequeno quarto ao lado dos estábulos, não conseguia dormir. Suas mãos doíam pelas bolhas, mas o que mais pesava era a lembrança do olhar de seu pai durante o jantar. Frio, calculista, como se já tivesse decidido algo que ela ainda desconhecia. Na manhã seguinte, o amanhecer chegou acompanhado de passos firmes. Dom Ramiro apareceu nos estábulos, com sua jaqueta escura e um chapéu que lhe dava ainda mais imponência. Os capatazes o seguiam, com expressão tensa. Catalina baixou o olhar ao vê-lo, mas sabia que seu silêncio não a salvaria. Hoje você aprenderá o que significa ser obediente de verdade, disse seu pai, com voz que não admitia réplica. Não basta trabalhar. Você será posta à prova. Com um gesto da mão, ordenou que trouxessem um saco enorme, cheio de pedras. Deixaram-no cair no chão com um baque seco que levantou poeira. Quero que o carregue até o final do campo, sem ajuda. Olhou-a com desprezo,
como se já soubesse que fracassaria. Se não conseguir, Mateu receberá o castigo em seu lugar. Um silêncio brutal caiu sobre todos. Catalina sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Seu pai não queria apenas humilhá-la, queria transformá-la na carrasca de outro. Naquele instante, compreendeu a perversidade de seu plano. Se falhasse, a dor seria de Mateu. Ela tentou levantar o saco, mas mal conseguiu movê-lo alguns centímetros. Seus joelhos tremiam, o suor escorria pela testa, e cada músculo gritava de dor. Os capatazes riram com deboche. "Vamos, menina", disse um deles. "Seu pai não tem o dia todo." Catalina apertou os dentes e tentou arrastar o peso, mas era inútil. As lágrimas lhe turvavam a vista. Então ouviu uma voz baixa, perto do ouvido, tão firme quanto um batimento. "Respire. Não o levante de uma vez. Faça aos poucos." Era Mateu, que havia se aproximado o suficiente para que ninguém o ouvisse. Ela o olhou, ofegante, e viu em seus olhos algo que lhe deu forças. Não pena, mas confiança, como se acreditasse que ela podia conseguir. Com um esforço quase sobre-humano, Catalina conseguiu levantar o saco alguns centímetros e dar alguns passos. O peso a esmagava, seus braços ardiam, e cada passo parecia eterno. Mas o medo de ver Mateu sofrer em seu lugar a empurrava para seguir. Dom Ramiro observava a cena de braços cruzados, com um sorriso torto no rosto. Sabia que sua filha não resistiria muito, e o que realmente queria era isso: vê-la rendida, vê-la derrotada, vê-la entender que sem ele não era nada. Quando Catalina estava prestes a cair, Mateu se moveu instintivamente para a frente, como se fosse ampará-la. Mas parou em seco. Sabia que se a tocasse diante de todos, seu destino estaria selado. Ainda assim, seus olhos falaram por ele. "Não desista. Eu estou aqui." Catalina tropeçou, caiu de joelhos, e o saco desabou contra o chão. A dor lhe arrancou um grito abafado. O silêncio durou apenas um instante, até que a voz de Dom Ramiro cortou o ar como um chicote. "Acabou." Virou-se para os capatazes. "Preparem-no. O castigo será para ele." Mateu fechou os olhos. Já havia pressentido isso desde o início. Seu corpo se tensionou, como se preparasse para receber o golpe que sabia que viria. Catalina, em contrapartida, sentiu algo se romper dentro dela. Já não era apenas medo ou vergonha. Era uma dor insuportável de ver alguém inocente pagar por sua incapacidade. Ela se levantou cambaleante, com os joelhos ensanguentados, e gritou com todas as forças que lhe restavam: "Não! Castiguem-me a mim, não a ele." O eco de sua voz retumbou nos estábulos, deixando todos em choque. Pela primeira vez, Catalina havia se colocado diante do pai com uma coragem que nem ela mesma sabia que possuía. Dom Ramiro a olhou com fúria contida, surpreso com a audácia da filha. Esse súplica desesperada desencadearia uma decisão inesperada em Dom Ramiro, uma decisão que uniria mais do que nunca o destino de Catalina e Mateu, embora também os afundasse em um perigo ainda maior. O grito de Catalina ainda ressoava no ar quando Dom Ramiro, imóvel, a observou como se de repente não reconhecesse a filha que tinha diante de si. Todos os trabalhadores continham a respiração, temendo que um só gesto terminasse em desastre. "Então prefere sofrer você no lugar dele?" perguntou com voz grave, alongando cada palavra. Catalina assentiu com os lábios apertados, embora suas pernas tremessem. Sabia que estava se arriscando ao impensável, mas não podia ficar calada vendo Mateu pagar por seu fracasso. Um sorriso cruel surgiu no rosto de Dom Ramiro. "Muito bem, filha. Se tanto valoriza esse escravo, então compartilhará a vida dele. De hoje em diante, dormirá em sua cabana, comerá o mesmo que ele e trabalhará sob sua supervisão." Seus olhos faiscaram de fúria e desprezo. "Quero que saiba o que significa estar na pele de alguém que não vale nada." Um murmúrio percorreu os trabalhadores. Ninguém se atrevia a falar, mas todos sabiam o que aquele castigo implicava. A filha do fazendeiro vivendo como uma escrava. Uma humilhação pública. Um escândalo impossível de apagar. Catalina sentiu que o ar lhe faltava. Compartilhar o mesmo espaço que Mateu, dormir sob o mesmo teto, era uma condenação
ou uma estranha forma de libertação. Os capatazes a empurraram para a cabana onde Mateu passava suas noites. Era uma construção pequena de madeira e barro, com teto de palha, sem mais móveis que um catre estreito, uma mesa manca e um par de mantas gastas. O cheiro de fumaça, suor e terra impregnava o ambiente. Catalina cruzou o umbral com as mãos crispadas. Mateu a seguiu, com expressão séria, consciente do perigo daquela situação. Assim que ficaram a sós, ela o olhou diretamente nos olhos. "Isso é por minha culpa", disse com voz quebrada. "Eu não devia ter te olhado. Não devia." Mateu negou lentamente com a cabeça. "Não diga isso. Você não tem culpa de nada." Sua voz era baixa, firme, quase um sussurro que parecia mantê-la de pé. "A única coisa que seu pai quer é quebrar você." Ela deixou-se cair na cadeira de madeira, exausta, enquanto as lágrimas finalmente corriam por suas faces. Era a primeira vez que chorava diante de alguém que não fosse ela mesma. E Mateu, sem se aproximar demais, respeitando a distância que as normas cruéis impunham, a olhava com um respeito tão profundo que doía. Durante os dias seguintes, Catalina e Mateu compartilharam silêncios que falavam mais que palavras. Ele lhe ensinava a carregar água, a semear, a suportar o sol inclemente sem desfalecer. Ela aprendia desajeitadamente, retorcendo as mãos delicadas até transformá-las em carne ferida e áspera. Cada erro seu era motivo de zombaria dos outros trabalhadores, mas Mateu sempre encontrava uma forma de fazê-la compreender os movimentos sem humilhá-la. Uma noite, enquanto a chuva golpeava o teto de palha, Catalina despertou sobressaltada. Tivera um pesadelo. Seu pai, gritando, empurrando-a novamente diante de todos. Levantou-se de repente, com a respiração agitada, e então o viu. Mateu estava acordado, sentado no chão, encostado na parede, como se velasse por ela. "Por que não dorme?" perguntou ela, com a voz ainda trêmula. Ele a olhou com calma, embora seus olhos refletissem cansaço. "Porque se você sofre, eu não consigo descansar." Catalina sentiu um nó na garganta. Ninguém jamais havia dito algo assim por ela. Ninguém. E naquele instante, compreendeu que o castigo de seu pai estava criando algo que ele jamais teria imaginado. Um vínculo que não se quebrava com golpes, nem com zombarias, nem com correntes. O silêncio da cabana tornou-se intenso, carregado de algo mais profundo que o medo. Era um espaço no qual ambos estavam condenados, mas também, de certa forma, protegidos do resto do mundo. Catalina fechou os olhos e sussurrou apenas: "Não me toques assim. Não como os outros. Se algum dia o fizer, que seja diferente." Mateu a olhou em silêncio, com o coração batendo forte, entendendo que aquelas palavras eram mais que um pedido. Eram uma promessa velada, um futuro que nenhum dos dois podia permitir-se, e, ao mesmo tempo, o início de algo impossível de deter. Lá fora, na escuridão, Dom Ramiro havia dado novas ordens. Não se conformava em humilhá-la. Havia decidido colocá-los à prova de uma maneira que faria estremecer até mesmo a confiança nascente entre eles. A rotina dos dias parecia ter tecido um delicado equilíbrio entre Catalina e Mateu. Trabalharam juntos, compartilharam silêncios e olhares furtivos, e a cada noite, sob o teto humilde da cabana, ambos aprendiam a reconhecer a presença do outro como algo necessário. Mas Dom Ramiro não suportava o que via. Cada vez que observava sua filha de longe, percebia uma mudança nela. Já não era a jovem trêmula e submissa que sempre desprezara. Havia algo novo: dignidade, força e, sobretudo, proximidade com aquele escravo. Isso o enfurecia até os ossos. Numa manhã, enquanto o sol mal iluminava os campos, Ramiro reuniu seus capatazes e lhes ordenou um plano que gelou o sangue de todos. Quero que ela o veja de outra forma, que duvide dele, que sinta que esse escravo não é seu aliado, mas seu algoz. Os homens obedeceram, embora alguns tenham trocado olhares incômodos. Sabiam que o que se aproximava era um jogo sujo. Naquela tarde, quando Catalina voltou exausta do campo, encontrou a cabana em uma desordem estranha. O catre estava revirado, as mantas jogadas, e na mesa manca
Havia uma tigela com comida que não era a habitual dos escravos. Pão branco, vinho, carne. Seu coração deu um salto. Isso não é nosso, murmurou, olhando ao redor. Mateu entrou atrás dela, também surpreso. Eu não coloquei isso aí, disse sério, com o senho franzido. Catalina o olhou com desconfiança, um reflexo imediato que a feriu até a si mesma. Será que ele havia recebido aquele presente de seu pai? Será que estava jogando dos dois lados? O silêncio tornou-se insuportável. Ela respirava com dificuldade e sua mente se enchia de perguntas envenenadas. E se ele estiver me usando? E se todo esse respeito que penso ver for apenas um disfarce? Mateu, ao perceber a dúvida em seus olhos, sentiu um golpe mais forte que qualquer castigo físico. Não me olhe assim, Catalina, disse com voz grave, quase ferida. Eu não pedi isso, e você sabe. Ela quis acreditar nele, mas o peso do medo era mais forte. Lembrou-se das palavras do pai, de seu desprezo constante, de sua obsessão em destruí-la. E se aquilo fosse mais uma de suas armadilhas? Os dias seguintes foram tensos. Embora trabalhassem lado a lado, a confiança havia se rachado. Catalina evitava olhares demorados, falava pouco, e Mateu, embora não a culpasse, sentia como cada silêncio a afastava mais dele. Numa noite, enquanto a lua iluminava tenuemente o interior da cabana, Catalina não pôde mais se conter. Mateu, diga-me a verdade. Meu pai lhe prometeu alguma coisa? Deu-lhe comida, liberdade? Em troca de... Mateu se ergueu de repente, ofendido pela primeira vez. Sua voz foi um rugido contido. Você acha que eu poderia vender minha dignidade por um pedaço de pão? Acha que suportaria tudo isso apenas para obedecer ao seu pai? Catalina baixou o olhar, envergonhada, mas suas mãos tremiam. Eu não sei. Já não sei o que pensar. Ele sempre consegue o que quer. O silêncio que se seguiu foi dilacerante. Pela primeira vez, a distância entre eles não era física, mas emocional. E essa ferida invisível era a mais perigosa. Mateu respirou fundo e, com um tom mais sereno, acrescentou: Escute bem, eu não sou seu inimigo. Seu pai quer destruir o que começamos a construir aqui. Se você duvidar de mim, estará dando a vitória a ele. Catalina olhou, com lágrimas nos olhos. Suas palavras eram verdade, ela sentia na pele, mas o veneno da dúvida continuava queimando em seu peito. Naquela mesma noite, Catalina descobriria que o plano de seu pai ia ainda mais longe. Um rumor cruel começaria a circular pela fazenda, um rumor que colocaria em jogo a honra dela e o futuro de Mateu. As horas passavam lentamente em São Miguel do Vale, mas a voz de um rumor viajava com a rapidez do vento. Primeiro, os capatazes murmuravam em voz baixa, depois as criadas na cozinha, e ao cair da tarde, já era um segredo em gritos por toda a fazenda. A filha de Dom Ramiro dorme com o escravo. Catalina ouviu pela primeira vez quando levava um balde de água do poço. Duas mulheres que lavavam roupa em silêncio deixaram escapar uma risada contida, e uma delas murmurou o suficiente para chegar a seus ouvidos. O balde escorregou de suas mãos e a água se derramou sobre a terra seca. O mundo pareceu parar, o ar tornou-se pesado e o calor do sol queimou-lhe o rosto de vergonha. Naquela tarde, Dom Ramiro apareceu no pátio central da fazenda com Catalina e Mateu a seu lado. Os trabalhadores foram obrigados a se reunir. Catalina, com o coração batendo violentamente, compreendeu o que estava para acontecer. Seu pai usaria aquele rumor como uma arma para afundá-la definitivamente. Minha própria filha, começou Ramiro, com voz alta e clara, dirigindo-se a todos, decidiu sujar o nome desta família. Enquanto vocês trabalham e obedecem, ela compartilha sua vida com um escravo, rebaixando-se à pior desonra. Um murmúrio de surpresa, incredulidade e medo percorreu o grupo. Alguns abaixaram a cabeça, outros olhavam de soslaio para Mateu, que permanecia erguido, com os punhos cerrados e o olhar fixo no horizonte. Catalina sentiu que as pernas lhe falhavam. Quis falar, quis gritar que não era verdade, que não havia acontecido nada além de olhares, silêncios e respeito. Mas ao ver o sorriso cruel de seu pai, compreendeu que não importava o que dissesse.
Ele já a havia condenado. Ramiro a empurrou diante de todos, repetindo com sarcasmo: Diga, filha, acaso não é verdade que dorme sob o mesmo teto que ele? Acaso não come da mesma mesa? Catalina baixou o olhar, porque sabia que, em parte, sim, era verdade, mas não da forma como ele insinuava. O silêncio quebrou-se quando uma voz clara e firme ressoou. Basta! Era Mateu. Dera um passo à frente, e embora suas mãos tremessem pela raiva contida, sua voz não titubeou. Ela não merece esta humilhação. O único culpado disso é o senhor Dom Ramiro. Foi o senhor quem a obrigou a viver comigo, quem a expôs, quem semeou este rumor. Um silêncio absoluto cobriu o lugar. Ninguém, jamais, havia ousado falar assim com o fazendeiro. Os olhos de Dom Ramiro se encheram de um ódio gelado. Sua mandíbula se tensionou, e por um instante, Catalina pensou que ele o mataria ali mesmo. Ela, com lágrimas ardendo nos olhos, deu também um passo à frente. Sua voz era trêmula, mas clara. Pai, se o senhor quer me castigar, faça isso, mas pare de usá-lo como sua ferramenta. As palavras flutuaram no ar como um desafio impossível. Pela primeira vez, pai e filha estavam de pé, frente a frente, com toda a fazenda como testemunha. Ramiro respirou fundo e, com uma calma perturbadora, sorriu de lado. Muito bem, disse devagar, desfrutando o momento. Se tanto querem se defender um ao outro, então viverão as consequências. De hoje em diante, Catalina não será tratada apenas como escrava. Também será marcada como tal. Um arrepio percorreu todos os presentes. Catalina sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Marcar? Como o gado, como os escravos. O medo lhe apertou a garganta até sufocá-la. Mateu quis avançar, mas dois capatazes o seguraram com força. Naquele instante, Catalina compreendeu que o pior ainda estava por vir. Seu pai planejava destruir não apenas sua dignidade, mas também sua identidade, marcando-a para sempre diante de todos. O ar em São Miguel do Vale tornou-se irrespirável. Os murmúrios dos trabalhadores eram como um enxame que não se atrevia a se transformar em ruído. Dom Ramiro havia falado, e ninguém duvidava de que cumpriria sua palavra. Catalina seria marcada como escrava. A jovem sentiu que o sangue lhe abandonava o rosto. Seus lábios tremeram, mas não emitiu som algum. O simples pensamento de uma chapa incandescente sobre sua pele a despedaçava por dentro. Mas o pior não era a dor física. Era a humilhação, a condenação de ficar marcada para sempre, apagada como filha, apagada como mulher. Os capatazes acenderam o ferro na forja improvisada ao lado do estábulo. O metal começou a se tornar de um vermelho vivo, iluminando os rostos expectantes dos que olhavam em silêncio. O calor emanava em ondas sufocantes. O cheiro metálico do fogo se misturava ao suor e ao medo. Catalina mal conseguia se manter de pé. O vestido lhe pesava como correntes, e seus joelhos pareciam querer ceder. Quis fechar os olhos, fugir dentro de si mesma, mas então o viu. Mateu, contido por dois capatazes, lutando para se libertar. Seus músculos tensos, sua voz sufocada, seus olhos fixos nela como um farol em meio à tempestade. Não! Rugiu ele, com um tom que arrepiou a pele de todos. Não façam isso com ela. O ferro chisporroteava, aproximando-se do ponto exato em que seria usado. Catalina o olhou de frente. Não podia permitir que ele sofresse mais. Não podia dar a seu pai a vitória de vê-la quebrada. Respirou fundo, fechou os punhos e ergueu o queixo. Se vai fazer, faça já, disse, com voz quebrada, mas firme. O murmúrio se extinguiu. Até o próprio Dom Ramiro se surpreendeu com a firmeza em suas palavras. O capataz ergueu o ferro em brasa. O calor queimava o ar ao redor, e Catalina sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Fechou os olhos por um instante, esperando o contato do metal, mas então aconteceu algo inesperado. Mateu, com um último esforço de pura raiva, soltou-se dos homens que o seguravam e interpôs-se entre ela e o ferro. Os capatazes o agarraram novamente, mas não antes que seu grito ressoasse como um trovão. Em mim! Se quer marcar alguém, marque a mim! Um silêncio sepulcral caiu sobre a fazenda. Dom Ramiro franziu o senho,
como se aquelas palavras lhe fossem incompreensíveis. Catalina o olhou com os olhos escancarados, as lágrimas contidas a ponto de transbordar. Mateu continuou, com a voz firme apesar do tremor em seus lábios. Ela não é uma escrava. Ela não é como nós. Se precisa de um símbolo do seu poder, grave-o na minha pele, mas não na de sua filha. A respiração de Catalina tornou-se agitada, como se seu coração lutasse para sair do peito. Nunca ninguém havia feito algo assim por ela. Nunca. Dom Ramiro, surpreendido por aquele ato, sorriu com um desprezo gelado. Está vendo, Catalina? Até um escravo está disposto a sofrer por você. E você, em contrapartida, não é capaz de suportar nem o peso de um saco de pedras. As risadas dos capatazes encheram o ar. Catalina sentiu que o mundo se abalava. Mas não era vergonha o que a invadia agora. Era outra coisa. Uma fúria silenciosa, uma determinação que nascia do mais profundo de seu peito. Deu um passo à frente, colocando-se ela mesma diante do ferro, sua voz trêmula, mas carregada de fogo. Não me toques assim, nem com as mãos, nem com o ferro, porque mesmo que me marques, mesmo que me tires o nome, não poderá apagar o que eu sou. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Dom Ramiro ficou petrificado e, pela primeira vez em anos, a viu como algo mais que uma menina frágil. A viu como uma mulher que o desafiava diante de todos. O ferro, a um passo de sua pele, ficou suspenso. Os segundos pareceram eternos. O ar ardia. E então Dom Ramiro, com um movimento brusco da mão, ordenou que parassem. Não hoje, disse com voz carregada de veneno. Ainda não. O ferro foi apagado na água com um chiado ensurdecedor. Catalina respirava com dificuldade, as pernas a ponto de falhar, mas permaneceu de pé. Mateu a observava, com os olhos marejados, sentindo que havia presenciado um ato impossível. Aquela jovem, humilhada tantas vezes, acabava de enfrentar o homem mais temido de todo o vale. Nessa noite, Catalina e Mateu compartilhariam pela primeira vez palavras íntimas, longe de todos, confissões que os aproximariam mais do que nunca, e os colocariam na beira de um amor proibido que já não podiam negar. A noite caiu sobre São Miguel do Vale com um silêncio denso, rompido apenas pelo canto dos grilos e o estalar distante dos galhos secos. Na pequena cabana, Catalina estava sentada na beira do catre, com as mãos ainda trêmulas. Sentia a pele arder no lugar onde quase havia recebido o ferro, embora a marca não tivesse sido gravada. A lembrança do calor, do metal brilhante a um sopro de seu corpo, a perseguia como um fantasma. Mateu entrou depois dela, exausto, com o rosto coberto de sombras. Fechou a porta de madeira suavemente, como se não quisesse romper a frágil calma que os envolvia. Ficou de pé, olhando-a, sem saber como se aproximar. Catalina ergueu os olhos e encontrou seu olhar. O ar entre eles estava carregado, espesso, como se cada respiração pesasse mais do que o normal. Hoje pensei que ia morrer, confessou ela, com um fio de voz que mal conseguiu sustentar. Mateu avançou um passo, sua sombra alongando-se na penumbra. E eu pensei que ia te perder, disse, com uma sinceridade que lhe quebrava a voz. Catalina apertou as mãos sobre a saia, lutando contra as lágrimas. Não entendo por que faz isso por mim. É você quem recebe os golpes, quem suporta o trabalho mais duro, quem vive sob as correntes do meu pai. E ainda assim, me defende. Mateu aproximou-se um pouco mais. Podia ver o brilho de seus olhos escuros na tênue luz da vela. Porque em você vejo o que me foi arrancado, respondeu com uma calma profunda. Dignidade, liberdade. E por quê? Fez uma pausa, como se buscasse coragem para dizer, porque mesmo que seja um erro, mesmo que me custe a vida, não consigo evitar. Catalina sentiu o coração bater forte no peito. Seus lábios tremeram e, pela primeira vez, não desviou o olhar. O que não consegue evitar? Sussurrou. Mateu engoliu em seco, respirou fundo e disse com uma voz baixa, carregada de emoção, que você me importa mais do que deveria. Um silêncio intenso os envolveu. A vela vacilou, como se também estremecesse com suas palavras. Catalina baixou a cabeça, mas um sorriso trêmulo se desenhou em seus lábios.
Você não deveria dizer isso, murmurou. Se alguém ouvir, se meu pai descobrir... Ele já sabe, interrompeu Mateu com dureza. Ele intui. Por isso tenta nos separar, nos quebrar. Mas não conseguiu. Catalina fechou os olhos. Uma lágrima rolou por sua face. Toda a minha vida ele me fez acreditar que eu não valia nada, que era uma vergonha, que ninguém poderia me querer. Mateu agachou-se diante dela, lentamente, com respeito. Não a tocou, mas aproximou seu rosto o suficiente para que suas palavras fossem um sussurro no ar que os separava. Seu pai pode te chamar do que quiser, mas eu te vejo. E o que eu vejo é uma mulher que se colocou diante do ferro em brasa e não recuou. Uma mulher mais forte do que todos os que se escondem em silêncio. Catalina abriu os olhos e o olhou. Suas respirações se misturaram. Seus olhares se uniram em um ponto invisível onde o tempo deixou de existir. Sentiu um impulso novo, selvagem, que a aterrava tanto quanto a atraía. Não me toques assim, sussurrou, mas desta vez não com rejeição, e sim como um pedido carregado de desejo e medo. Não como castigo, não como meu pai. Se algum dia o fizer, que seja como agora. Mateu ficou em silêncio, com o coração batendo como um tambor. Podia sentir o fio da tentação, o abismo no qual estavam prestes a se lançar. Não houve beijo, não houve contato. Apenas a certeza de que haviam cruzado um limite invisível, do qual já não poderiam voltar atrás. Lá fora, na escuridão, alguém escutava. Um par de olhos espiava a cena pela fresta da cabana. E ao amanhecer, aquelas palavras íntimas se converteriam na nova arma de Dom Ramiro. O amanhecer em San Miguel do Vale chegou com um céu encoberto, carregado de nuvens cinzentas que pressagiavam tormenta. Catalina despertou na cabana com o peito ainda agitado pelas palavras que havia compartilhado com Mateu na noite anterior. Tinha medo, sim, mas também uma nova força, como se dentro dela tivesse nascido uma verdade que já não podia ocultar. O que sentia por ele. Mateu a observava em silêncio, sentado junto à janela improvisada. Seu rosto cansado, mas sereno, transmitia uma calma que a envolvia como um refúgio. Nada parecia capaz de romper aquele instante de paz, até que as batidas na porta da cabana a sacudiram como um trovão. Fora! Ordenou a voz de um capataz. Catalina se levantou sobressaltada. Mateu franziu o senho, desconfiado. Quando saíram, encontraram o pai dela esperando-os no pátio central. Seus olhos escuros, afiados como facas, os escrutavam com um brilho de satisfação cruel. Então, no fim, minhas suspeitas eram certas, disse Dom Ramiro com voz lenta, saboreando cada sílaba. A menina da fazenda se atreve a entregar seu coração a um escravo. Catalina empalideceu. O coração lhe parou. Como ele sabia? Como podia ter ouvido? Então compreendeu. Alguém os havia espionado. Alguém ouvira aquelas palavras íntimas e as levara diretamente a seu pai. Pai, não é como pensa, tentou dizer com a voz quebrada. Ramiro ergueu a mão, interrompendo-a com um gesto. Silêncio, rugiu. Não me interessa o que tenha a dizer. Eu ouvi tudo com meus próprios ouvidos, e agora todos ouvirão também. O fazendeiro fez um sinal, e os trabalhadores foram obrigados a se reunir no pátio. Catalina sentiu que a garganta se fechava. Mateu apertou os punhos, sabendo o que viria. Ramiro colocou-se no centro, erguido como um juiz implacável, e repetiu em voz alta as frases que Catalina havia sussurrado na intimidade da cabana. Não me toques assim. Se algum dia o fizer, que seja como agora. Um murmúrio gelado percorreu o grupo. Catalina sentiu que sua pele queimava, que sua alma se partia em pedaços. Seu segredo mais íntimo, sua verdade mais frágil, havia sido arrancada de seus lábios e lançada ao ar como uma zombaria. As gargalhadas de alguns capatazes ressoaram como chicotadas. As mulheres a olhavam com pena. Os homens desviavam o olhar. Catalina queria desaparecer. Mateu deu um passo à frente com os olhos acesos por uma raiva contida. Basta! Gritou. O senhor não tem direito de usar suas palavras dessa forma. Ramiro olhou com uma calma perturbadora. Não tenho direito?
Ela é minha filha, e você é meu escravo. Não há direito maior do que o meu sobre vocês dois. Virou-se para Catalina, aproximando-se até que sua sombra a cobriu. Você é uma vergonha, filha. Prefere se rebaixar a este homem do que honrar meu nome. Mas te asseguro uma coisa: se acha que vai se entregar a ele sem consequências, está muito enganada. As lágrimas corriam pelo rosto de Catalina, mas não era apenas dor. Era fúria, impotência, um desejo ardente de libertar-se das correntes invisíveis que seu pai lhe havia imposto durante toda a vida. Mateu, num ato de pura coragem, interpôs-se entre ambos. Sua voz, grave e trêmula, ergueu-se no silêncio. Se o que quer é me destruir, faça comigo, mas a deixe em paz. Um silêncio brutal caiu sobre todos. Dom Ramiro o olhou com uma careta de desprezo, e então pronunciou a sentença que gelou o sangue de Catalina. Muito bem. Se tanto quer carregar com ela, fará isso até o fim. De hoje em diante, o que acontecer com ela você pagará. Cada erro seu, cada palavra, cada gesto, cairá sobre suas costas. Catalina arregalou os olhos. Não! Gritou desesperada. Pai, não faça isso. Mas já era tarde. A armadilha estava armada. Agora cada movimento seu colocaria Mateu em perigo. Sua vida inteira estava ligada à dele, não como um laço de amor, mas como uma corrente de morte. Essa noite, Catalina teria que decidir: afastar-se de Mateu para salvá-lo, ou permanecer ao seu lado, mesmo que isso significasse condená-lo junto a ela. A cabana estava mergulhada em uma escuridão densa. A chuva caía em torrentes sobre o teto de palha, filtrando-se pelas frestas e formando pequenas poças no chão de terra. Catalina estava de pé, abraçando a si mesma, com o corpo rígido e a alma dilacerada. As palavras de seu pai se repetiam em sua cabeça como um eco interminável. De hoje em diante, o que acontecer a ela, você pagará. Cada erro seu seria o castigo de Mateu. Cada tropeço, cada desobediência, cada palavra maldita poderia significar dor para ele. A ideia a sufocava. Mateu estava sentado à sua frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar fixo no chão. Parecia tranquilo, mas Catalina sabia que aquela calma era apenas uma máscara. Podia ver a tensão em seus ombros, o tremor quase imperceptível em suas mãos. Eu não devia ter te olhado aquele dia, sussurrou Catalina, rompendo o silêncio. Mateu levantou a cabeça lentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e ternura. Não diga isso, respondeu. Aquele dia começou tudo o que vale a pena. Catalina negou com a cabeça, as lágrimas deslizando por suas faces. Você não entende? Soluçou. Se eu continuar ao seu lado, destruirei tudo. Já não me odeia apenas a mim. Agora quer te destruir também. E o pior é que ele tem o poder para isso. Mateu levantou-se devagar e deu um passo em sua direção. Não a tocou, mas parou tão perto que Catalina pôde sentir o calor de sua respiração. E você acha que se afastando vai me salvar? Perguntou com a voz grave, ferida. Acha que se me der as costas, ele deixará de querer me destruir? Catalina, seu pai me odeia desde antes de você me olhar. O único que ele fez foi usar o que sentimos para nos ferir mais. Ela o olhou com o coração em chamas. Queria abraçá-lo, queria gritar que o amava, mas o medo era mais forte. Se ficar comigo, vai morrer. Mateu sustentou seu olhar, e suas palavras foram como um golpe suave, mas firme. Se me deixar, morrerei do mesmo jeito, mas por dentro. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Catalina sentiu que o mundo se partia em dois. Uma parte dela queria protegê-lo afastando-se, desaparecer de sua vida para salvá-lo do ódio de seu pai. A outra ardia com um desejo impossível de calar. Estar com ele, mesmo que isso significasse o fim de tudo. O dilema a dilacerava. Virou-se para a pequena janela e viu como a chuva se estilhaçava contra a terra. O cheiro de barro úmido impregnava o ar e o ranger do vento parecia arrastar seus pensamentos. Não sei o que fazer, sussurrou, quase para si mesma. Mateu deu mais um passo e dessa vez levantou a mão. Não a tocou, mas seus dedos pararam a um sopro de seu rosto, tremendo no ar. Diga-me para ir embora.
disse com voz quebrada. Diga-me olhando nos olhos, e eu me afastarei. Mas se não puder dizer, Catalina, então significa que quer ficar comigo, mesmo que nos custe tudo. Catalina o olhou. Seus lábios tremiam, seu coração palpitava com tanta força que sentia que ia se romper. Quis pronunciar aquelas palavras de despedida, mas não saíram. Tentou de novo, mas o único som que brotou de seus lábios foi um soluço. Não posso, sussurrou com a voz partida. Mateu fechou os olhos e uma lágrima deslizou por sua face. Não era tristeza, era a certeza de que, apesar de tudo, haviam escolhido o mesmo, estarem juntos, mesmo sob a sombra do castigo. Catalina deu um passo à frente e apoiou a testa contra o peito dele. Mateu não a abraçou, não se atreveu, mas inclinou a cabeça sobre seus cabelos e fechou os olhos, deixando-se levar pelo peso daquela proximidade que o destruía e o salvava ao mesmo tempo. O amanhecer em San Miguel do Vale chegou com um silêncio estranho, diferente dos outros dias. O céu estava limpo, mas no ar sentia-se uma calma que não era paz, mas ameaça. Catalina despertou com o coração apertado, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. Quando saiu da cabana, um grupo de capatazes já a esperava. Mateu foi arrastado violentamente de seu catre. Ela tentou intervir, mas os homens a seguraram pelos braços. "O que está acontecendo?" gritou com a voz partida. A resposta chegou em forma de passos firmes. Dom Ramiro apareceu no pátio central, vestido com sua jaqueta escura, impecável, como se a crueldade fosse um ato solene. "O jogo acabou", anunciou com voz seca e gelada. "Fui paciente, Catalina, mas já entendi. Enquanto esse homem respirar, você nunca mais obedecerá." Catalina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. "Pai, por favor", suplicou, com lágrimas correndo pelo rosto. "Farei o que pedir. Trabalharei onde quiser, viverei como quiser. Mas não lhe faça mal." Dom Ramiro cravou os olhos nela, frios como lâminas. "Já não é questão de obediência, filha. É questão de honra. E minha honra se lava com sangue." Os capatazes arrastaram Mateu até o centro do pátio. Seus pulsos foram amarrados a um poste. O murmúrio dos trabalhadores encheu o ar. Alguns se benziam, outros fechavam os olhos, incapazes de ver o que estava prestes a acontecer. Catalina, desesperada, lutava contra os homens que a seguravam. "Soltem-no! Não lhe façam mal!" Mateu, com o rosto suado e a respiração agitada, ergueu a voz. "Catalina!" gritou com uma força que quebrou o silêncio. "Não tenha medo. Não deixe que ele roube quem você é." Ela o olhou, e aquele grito se gravou em sua alma. O mundo ao redor parecia se desfazer. Só existiam seus olhos, sua voz, sua presença erguida diante do castigo. Dom Ramiro ordenou que trouxessem o chicote. Catalina estremeceu. O som do couro rasgando o ar cortou a calma como um trovão. "Não!" murmurou Catalina caindo de joelhos. "Por favor, pai, mate-me a mim se quiser, mas não a ele." A súplica ecoou no pátio como um relâmpago. Ramiro virou-se para ela, com o senho franzido. "Tão baixo você caiu?" cuspiu com desprezo. "Tão cega está, que prefere a vida de um escravo à minha?" Catalina ergueu a cabeça, e em seu rosto surgiu algo que ninguém jamais tinha visto: determinação. Seus olhos brilhavam entre lágrimas, mas sua voz soou firme, forte, quase desafiadora. "Não estou cega, pai. Pela primeira vez na vida vejo com clareza." O silêncio foi absoluto. Nem os capatazes ousaram se mover. Dom Ramiro ficou paralisado por um instante, desconcertado pela força daquelas palavras. Mateu, ainda amarrado, a olhava com uma mistura de dor e orgulho. Sabia o que estava acontecendo. Catalina estava rompendo as correntes invisíveis que seu pai lhe havia imposto desde criança. Dom Ramiro, furioso, levantou a mão para dar a ordem final. Mas antes que a sentença se cumprisse, Catalina deu um passo à frente, libertando-se dos homens que a seguravam, e gritou com toda a voz que tinha no peito: "Não me toques assim, nem a mim, nem a ele, porque não somos teus." As palavras retumbaram no ar como um trovão. Os trabalhadores, pela primeira vez, ergueram o olhar.
Alguns até se atreveram a assentir em silêncio, como se algo dentro deles também tivesse despertado. Dom Ramiro, surpreendido por aquela rebelião inesperada, apertou os punhos de raiva. Seu rosto ficou vermelho e, por um instante, pareceu vacilar entre o castigo e o medo de perder o controle de sua gente. Nesse instante, a tensão alcançou um ponto de ruptura. Dom Ramiro tinha que escolher: cumprir sua ameaça e manchar-se com o sangue de Mateu diante de todos, ou recuar, aceitando que sua filha havia desafiado seu poder de uma forma que jamais teria imaginado. O pátio da fazenda estava imóvel. Os trabalhadores continham a respiração, com os olhos fixos na cena. Dom Ramiro de pé, com o chicote ainda na mão, Catalina desafiadora diante dele, e Mateu amarrado ao poste, com o peito erguido como se cada batida fosse uma declaração de resistência. As palavras de Catalina continuavam flutuando no ar como brasas acesas. Não me toques assim, nem a mim, nem a ele, porque não somos teus. O silêncio pesava mais que o ferro em brasa que horas antes havia ameaçado marcá-la. Até o vento parecia ter parado, expectante. Dom Ramiro respirava com violência, com o rosto transtornado entre a fúria e a incredulidade. Não estava acostumado a perder o controle. Sua filha, a quem sempre considerara fraca, acabava de lhe arrancar o poder diante de todos. Você é meu sangue, rugiu com a voz trêmula. Pertence a mim. Catalina deu um passo à frente, com o vestido encharcado de lágrimas e suor, mas com a cabeça erguida. Sua voz, partida mas firme, cortou o ar como uma espada. Não sou tua, pai. Nunca fui. Sou minha. O murmúrio dos trabalhadores cresceu como uma onda. Ninguém ousava gritar, mas em cada olhar havia um lampejo de esperança, como se o que presenciavam lhes lembrasse que eles também podiam sonhar com liberdade. Dom Ramiro ergueu o chicote mais uma vez, mas suas mãos tremiam. Seu poder, que durante décadas fora absoluto, desmoronava diante do olhar de sua própria filha. E o pior para ele não era a desobediência, mas a certeza de que já não podia quebrá-la. Catalina virou-se para Mateu. Seus olhos se encontraram, e naquele instante tudo ficou claro. Não havia correntes, não havia castigos, não havia medo capaz de apagar o que sentiam. Com uma voz que mal era um sussurro, Catalina falou para ele, mas todos ouviram. Eu me entrego a você, não como castigo, não como humilhação. Me entrego porque contigo descobri o que significa ser livre. Mateu fechou os olhos. Uma lágrima rolou por sua face. Aquelas palavras eram mais poderosas que qualquer golpe. Os trabalhadores começaram a se agitar, como se o silêncio estivesse prestes a se romper. Dom Ramiro percebeu. Sabia que se desse um golpe naquele momento, perderia mais que a filha. Perderia o medo que mantinha seu poder. Pela primeira vez na vida, recuou. Baixou o chicote, com a respiração agitada e o rosto deformado pela raiva contida. Então vá, cuspiu, com uma voz que já não era a de um senhor, mas a de um homem derrotado. Vá com ele. Mas lembre-se disto, já não tem pai. As palavras atravessaram tudo. Catalina sentiu uma dor imensa no peito, como se uma parte dela morresse naquele instante. Mas ao mesmo tempo, uma liberdade nova surgiu, feroz, ardendo em suas veias. Correu até Mateu, desatou-o com mãos trêmulas, e quando esteve livre, seus corpos se encontraram enfim num abraço contido por tanto tempo. Não houve beijo, não houve promessas eternas. Apenas um silêncio carregado de verdade. Pertenciam um ao outro, mesmo que o mundo os odiasse por isso. O pátio ficou emudecido. Alguns trabalhadores choravam em silêncio, outros sorriam discretamente. Ninguém se atreveu a detê-los quando caminharam juntos em direção à saída da fazenda, de mãos dadas, deixando para trás a sombra de Dom Ramiro. Catalina não olhou para trás, porque sabia que aquele lugar já não era seu lar. Seu lar estava onde estivesse Mateu. A última imagem que ficou gravada em todos foi essa. Uma jovem que havia nascido sob correntes invisíveis e um escravo condenado desde o berço caminhando juntos, desafiando o mundo, com a dignidade como única armadura. O eco dessa cena sobreviveu aos anos, contado em sussurros, em canções e em olhares, porque não era apenas a história de um amor proibido.
Era a história de uma mulher que disse: "Não me toques assim", e mudou seu destino para sempre. Se esta história chegou ao mais profundo do seu coração, apoie-nos com um like. Deixe nos comentários a palavra liberdade, para sabermos que você nos acompanhou até o fim. Compartilhe com alguém que acredita no poder dos novos caminhos e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma.